Metalúrgica Sorri Metal tem mais de uma década de experiência na produção e montagem de estruturas metálicas de silos e barracões. Fábrica de pré-moldados, tubos de concretos e caixas d'água. Locação de guindastes, pá carregadeiras, retroescavadeiras e rolos compressores. Faça bons negócios com a Metalúrgica Sorri Metal. Em Sorriso, saída para Nova Ubiratã. Obrigado a você que está ligado no programa Espaço Business. Hoje nós estamos aqui conversando com o delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Sorriso, o Dr. Thiago Damasceno. Nós estamos conhecendo um pouco mais a profissão de delegado, conhecendo um pouco mais o Dr. Thiago Damasceno e conhecendo também as coisas boas, não só falando das coisas, as deficiências que você tem numa delegacia de polícia, principalmente aqui em Sorriso, mas falando das coisas boas, daquilo que se resolve, daquele trabalho prestado à população. Doutor Thiago, nós temos aí, como nós falamos no bloco anterior, falamos da profissão do delegado, quais as maiores dificuldades, os maiores problemas que o delegado de polícia tem pela sua profissão que você considera? Então, a função essencial do delegado, até é importante dizer qual é a função do delegado, o que o delegado faz. Ele preside, ele coordena um procedimento de investigação. Esse procedimento de investigação busca identificar autores do crime e a materialidade do crime. O que é a materialidade do crime? É apurar se a pessoa realmente morreu, apurar um arrombamento de um furto, os vestígios que o crime deixou. Essa é a função essencial do delegado de polícia e a função da Polícia Judiciária Civil, né? O policiamento ostensivo é feito pela Polícia Militar, até é bom que a população, muitas vezes, ela não sabe separar em qual momento acionar a Polícia Civil. Só um pouquinho, doutor, o que seria ostensivo? Só ostensivo é o policiamento de rua, né? Aquele policial que fica na rua, que atende a chamados de rua, é feito pela Polícia Militar. Por que é feito pela Polícia Militar? A Polícia Militar é uma polícia que fica com armamento ostensivo, que é o armamento externo, é uma polícia que usa uniforme. Então, se está ocorrendo uma briga em certo local, mesmo que seja de marido e mulher, a polícia que deve ser acionada é a Polícia Militar, até mesmo porque se você aciona a Polícia Civil, o investigador ele não usa uniforme, ele chega no meio da briga, como que a pessoa vai saber que aquele policial ali é um policial, está ali para pôr fim àquela briga? Então, o policiamento ostensivo, né, é feito pela Polícia Militar. É fácil da gente separar. Antes que o crime ocorreu, ou no momento em que o crime está ocorrendo, a polícia que deve ser acionada é a Polícia Militar. Depois que o crime ocorreu, depois que o corpo está no chão, né, que a pessoa morreu, a polícia acionada é a Polícia Civil. Então as pessoas têm que saber separar. Lógico que se ligarem para a Polícia Militar e por excesso de trabalho, que a gente sabe que existe, a Polícia Militar não pode atender, a Polícia Civil deve atender. Mas, inicialmente, a Polícia Militar é que deve ser chamada nesses casos de urgência, né? As nossas dificuldades principais é a falta de estrutura, né? Que todos sabem, todos que conhecem a delegacia sabem a nossa falta de estrutura, a falta de pessoal, né? A gente sempre tem que contar com o apoio da Prefeitura para estar aí aumentando aí, o efetivo da Polícia Civil. Essa falta de efetivo é um dos maiores entraves para o trabalho do delegado de polícia. Mas essa falta de estrutura que o senhor fala aqui na delegacia, nós nunca temos todos. Nem mesmo numa empresa a gente fala assim, eu precisaria de um dinheiro para investir numa empresa, mas a gente nunca tem tudo. Nunca é perfeito, mas a questão é que essa falta é gritante, né? Lógico que sempre você vai estar faltando 1, 2, 3 profissionais, mas é que aqui em Sorriso a gente já merecia no mínimo o dobro de servidores que nós temos na delegacia. Lógico que a gente tem que criar outras delegacias, não inchar aquela delegacia de servidores, mas a gente precisava dividir, criar outras delegacias e com um número maior de servidores. Na sua opinião hoje, quantas delegacias, quantos departamentos de polícia nós deveríamos ter numa cidade de porte, que nem o Sorriso tem 80, 100 mil habitantes? Então, eu acho que nós já poderíamos ter 3 delegacias, né, dividir em 3 delegacias ou 2 delegacias com 3 delegados e uma equipe bem maior. Hoje eu tenho só 12 investigadores na delegacia. Para vocês terem ideia, há 10 anos atrás nós tínhamos mais investigadores do que nós temos hoje. Assim ocorre com a Polícia Militar, que há 10 anos tinha mais policiais do que tem hoje.
Então, nós precisaríamos de, no mínimo, o dobro de policiais. Eu acho que um número assim, razoável seria 30 investigadores na delegacia, fora o número de escrivães, né, que eu acho que nós precisaríamos de, no mínimo, 10. Hoje eu conto com um escrivão da Polícia Judiciária Civil, atualmente trabalhando na delegacia, são só 3. O resto são cedidos pela prefeitura. Né? E essa questão de cessão de servidores lá, que são, na verdade, são estagiários pela prefeitura, eles são passageiros, então não dá para ele evoluir na carreira e ser um escrivão, às vezes, que chega com um treinamento tão bom quanto um escrivão que já está há 5, 6 anos na polícia. O senhor disse que há 10 anos atrás a Polícia Militar, vamos falar aqui do município de Sorriso, e a Polícia Civil tinha mais investigadores, mais policiais. Por que isso se diminuiu? Porque se nós temos aí o governo do estado, por mais que investe um pouco lentamente, mas ele está formando novos investigadores, novos policiais. E por que isso diminuiu? A questão é que, como a gente mesmo comentou, o estado começou a se desenvolver muito rapidamente nos últimos anos, né, nos últimos 15, 20 anos. E o estado disparou seu crescimento, seu desenvolvimento, sua riqueza, atraindo muita gente para o estado de bem, mas também muita gente né, de índole ruim, que veio atrás aí da riqueza para cometer crimes atrás dessa riqueza do estado. Então, o governo estadual ele não conseguiu acompanhar esse ritmo de crescimento. Acho que até não é fácil acompanhar, porque é um ritmo muito alto, mas eu acho que precisava de uma agilidade maior nos concursos públicos, né? Um concurso público, o meu, durou 2 anos, desde a saída do edital até o momento que eu comecei a trabalhar. O edital saiu em 2005, eu comecei a trabalhar em 2007. Então, precisa de uma agilidade nesses concursos públicos, mais concursos públicos. Né? Em Minas Gerais, que é o meu estado, em 1 ano você faz o concurso e você já começa a trabalhar. Então, o estado precisa dessa agilidade, existem muitas aposentadorias aí por vir. O governo está prometendo concurso para as polícias, tanto Polícia Civil quanto Polícia Militar, desde 2011. Até hoje o edital não saiu. A cada entrevista que eles concedem, eles vão adiando a data desse edital. Está prometido para sair agora em julho, até agora nada. Vamos ver se diminuíram muito o número de investigadores e de escrivães, né, o número de vagas para investigadores e escrivães. Esse número de investigadores e escrivães que vão entrar só vão suprir as vagas que serão criadas em razão das aposentadorias, ou seja, não vai haver um incremento real do número de servidores, porque o número de aposentadorias é bastante grande. No caso, doutor, que o senhor falou que a Polícia Militar é a que faz a ronda ostensiva, que faz a prisão das pessoas na rua. E leva na delegacia de polícia, passa para o delegado dar prosseguimento do caso. E não existe uma divergência, de repente, o que é colocado no boletim de ocorrência que a Polícia Militar faz com a Delegacia Civil, que no caso com o delegado? Não existe uma divergência e um não fica zangado com o outro? Existe sim essa divergência, mas aqui a gente não tem esse tipo de problema. Acho que os policiais entendem, sabem que eu tenho uma formação, eu tenho um conhecimento jurídico e eles respeitam a minha opinião, né? Muitas vezes o policial, mesmo o policial civil, não só o policial militar, ele vê uma situação, ele acha que é um crime tal, e quando chega na delegacia eu tenho que explicar, falar, não, não foi cometido esse crime, foi cometido o crime B. Eles respeitam a minha opinião, eles sabem que eu tenho formação para isso, que eu tenho treinamento para isso, né? Que eu fiz faculdade de Direito. Então, eles entendem isso e não há nenhuma crise com relação a essa questão. Muitas vezes a população que muitas vezes não entende. Muitas vezes a Polícia Militar leva até a delegacia e a população não entende quando o delegado libera. Se eu libero é porque a lei determina que aquela pessoa seja liberada. Não adianta eu também fazer um procedimento que vai chegar no Ministério Público e vai chegar no Poder Judiciário e eles vão liberar. E ainda sob pena de eu responder a algum abuso de autoridade se tiver claramente ali que não ocorreu nenhum crime e eu insistir na prisão daquela pessoa. Então, um policial prendeu na rua, eu tenho que ratificar ou não aquela prisão. Se eu ratificar uma questão que está expressamente a ausência de crime, eu ainda posso responder criminalmente por abuso de autoridade. Nós temos nas empresas, todas as empresas fazem reuniões para decidir as metas de trabalho, aonde vão trabalhar, aonde vão os rumos da empresa. E, na verdade, nessas empresas também
Às vezes, há uma discordância de opinião e as pessoas saem magoadas das reuniões lá. Na delegacia de polícia, no caso, vocês fazem reuniões, há divergência de investigadores com delegados? Digo divergência pelo trabalho. Existe esse tipo de coisa ou não? Lá não existe esse tipo de coisa? Não existe divergência entre os investigadores e o delegado de polícia? Todo local onde há, né, um aglomerado de pessoas, existe divergência, né? Não tem como ser sempre uma opinião unânime. Eu tento fazer uma chefia democrática, apesar de que quando não há consenso, a opinião final é minha, né? Tem que ser a minha, porque a responsabilidade da condução da delegacia é minha, e que a pessoa que é cobrada pelos resultados da delegacia sou eu. Então eu acredito que a palavra final tem que ser minha. Mas eu tento sempre negociar, eu tento sempre conversar, existem reuniões constantes, sempre quando eu detecto uma falha, às vezes a população me reclama de um certo atendimento, né, que eu vejo que é um erro constante na delegacia, eu me reúno para tentar que aquele erro não ocorra mais. Eu prezo muito pela produtividade, então eu sempre faço reuniões, principalmente com os escrivães, para que eles sempre produzam bastante. Agora a gente está buscando, além da produtividade, a qualidade. Eu cheguei, havia muitos inquéritos parados, havia 1.200 inquéritos parados na delegacia, o que prejudicou a nossa produção de qualidade, né? Primeiramente, eu tive que reduzir esse número de inquéritos. Hoje a gente trabalha com 500 inquéritos na delegacia em andamento, então eu reduzi 700 inquéritos e agora a gente já começa a trabalhar principalmente com a qualidade, né? Fazendo um trabalho mais calmo, com a busca de provas com maior qualidade. O senhor falou 1.200 inquéritos, mas aí consegue acompanhar, um delegado consegue acompanhar em 1.200, ou o senhor falou que já diminuiu 700, está com 500, uma pessoa consegue acompanhar 500 inquéritos? É complicado, né? Hoje eu tenho um Dr. Walter aí para me ajudar, a gente dividiu um pouco esse número de inquéritos, mas de qualquer forma, como eu sou o delegado titular, eu ainda tenho o maior número de inquéritos, né? Os inquéritos mais importantes ainda estão sob minha responsabilidade. O Dr. Walter ainda cuida da delegacia de Nova Ibiratã. Então, os casos mais complicados ficam comigo. Ainda estou sobrecarregado, bastante cansado. Sorriso é uma cidade que esgota bastante a gente profissionalmente, né? Adoro Sorriso, adoro a cidade de Sorriso, mas o trabalho policial aqui é um trabalho bastante estressante. O trabalho é estressante também porque nós temos agora o Dr. Walter que está ajudando o senhor, mas na verdade nós temos um delegado e teríamos que no mínimo 3, como o senhor falou. Mas eu vou pedir licença ao senhor novamente, pedir licença a você que está acompanhando o programa Espaço Business TV. Nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos ainda falando aqui com o Dr. Tiago no terceiro e quarto bloco. A metalúrgica Sorri Metal tem mais de uma década de experiência na produção e montagem de estruturas metálicas de silos e barracões. Fábrica de pré-moldados, tubos de concretos e caixas d'água. Locação de guindastes, pá carregadeiras, retroescavadeiras e rolos compressores. Faça bons negócios com a metalúrgica Sorri Metal. Em Sorriso, saída para Nova Ibiratã. A Cerealista Guolo e Sementes Mato Grosso são os parceiros ideais nos negócios da fazenda. A Cerealista Guolo compra, vende e beneficia feijão e arroz. Já a Sementes Mato Grosso comercializa sementes especiais de capim-sudão e milheto. Cerealista Guolo e Sementes Mato Grosso, o parceiro certo dos bons negócios. Industrial Leonel Bedin, em Sorriso. Gente achando que a dengue é brincadeira. Quem leva a sério este problema vai direto ao foco. A dengue mata e não se pode brincar. É preciso eliminar a larva do mosquito antes dele nascer. Faça a sua parte em casa e no trabalho. E se você vê um criadouro em residências, empresas ou terrenos baldios, denuncie. Dengue é coisa séria. Governo de Mato Grosso. Mais por você. Espaço Business TV, todos os domingos às 10 horas da manhã, aqui na TV Sorriso. Um programa voltado ao mundo dos negócios com foco no empreendedorismo e no desenvolvimento de Mato Grosso. Um bate-papo com empresários, associações organizadas e profissionais de destaques. Espaço Business TV,
Oferecimento: DGF Agronegócios, Araguaia Imóveis, mtnoticias.net, Posto Cidade, Sorrimetal e Governo de Mato Grosso. Oh, minha amiga, ele avançando o sinal e a madame parando em cima da faixa são duas infrações numa jogada só. Jogue limpo. Oh, amigão, quase que você foi derrubado, hein? Pra que arriscar sua vida desse jeito? Jogue limpo. O governo do estado está fazendo a sua parte para deixar Mato Grosso lindo e moderno. Vamos fazer a diferença com respeito e boas atitudes. Jogue limpo. Governo de Mato Grosso na Copa. Estamos de volta com o programa Espaço Business. Hoje nós estamos aqui batendo um papo, conversando, falando de segurança pública, conhecendo principalmente mais a profissão do delegado de polícia e especificamente está aqui o delegado de polícia titular da Delegacia de Polícia de Sorriso, o Dr. Tiago Damasceno. Nós conhecemos um pouquinho mais da vida, de como o Dr. Tiago chegou à polícia. Ele disse que ele é mineiro de Minas Gerais, né? Para ser mineiro tem que ser de Minas Gerais mesmo, né? Doutor Tiago, eu quero ver com o senhor aí, o senhor trabalha, como o senhor é titular da Delegacia de Polícia, o senhor tem um delegado também que está iniciando a carreira de delegado, que é o doutor Walter, que está com o senhor aqui também. Ele, não digo que é subordinado, mas seu parceiro lá na delegacia. E o senhor tem aí uma quantidade, uma dezena aí, mais de 10 investigadores. Os investigadores, por mais que eles são policial civil, eles podem investigar sem autorização sua? Não, eles só podem investigar com esse um documento chamado Ordem de Serviço. Então, isso é uma autorização para que ele investigue aquele caso. É lógico que existem questões emergenciais em que não há tempo de passar essa ordem de serviço, né? Um crime que aconteceu naquele momento, mas eles sempre entram em contato, mesmo que eles não tenham aquela minha autorização imediata, mas eles entram em contato e me comunicam as atitudes que eles tomaram, né?